para a parte B do primeiro bloco. Nobre, é a sua vez de fazer a sua pergunta. Seu tempo já está na tela, fique à vontade. Tempo para Nobre Júnior. Muito bem, está me ouvindo aí ok, né? Vamos lá, sem perca de tempo, olha só. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre figuras de linguagem, né? Acredito que nosso irmão, como professor, deve entender isso. E no texto que Daniel, capítulo 2, verso 38, diz: E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão os entregou, os animais do campo e as aves dos céus, que fez que reinassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, eu queria a interpretação do irmão sobre esse texto, né? Porque nesse período já existiam outros reinos, outras cidades, outros povos, e muitas delas não foram dominadas por Nabucodonosor, né? Por exemplo, o Egito já era conhecido, inclusive eles negociavam entre si e às vezes também lutavam, né? O reino da Babilônia, por exemplo, que Daniel fala que dominaria sobre todos os homens, nunca dominou sobre o mundo inteiro. Pelo contrário, foi um reino pequeno, né? Foi um reino bem pequeno. Você pode olhar no mapa aí depois, tá? Nem carece de eu mostrar aqui, porque é bem conhecido. É uma pequena região ali do Oriente Médio. E também não dominou sobre todas as pessoas, né? Já existiam pessoas no Egito, na Índia, e em vários países, até na própria Europa, e eles conheciam, né? Então vamos lá, a minha pergunta é a seguinte, sobre o rei Nabucodonosor. Daniel disse que ele dominaria sobre todas as pessoas em qualquer lugar, sobre toda a terra, né? E sabemos que isso não aconteceu no sentido literal. Eu quero saber, Daniel mentiu, se enganou ou está usando algum tipo de figura de linguagem? Por que Daniel escreveu que ele dominaria sobre todo mundo e sabemos historicamente, comprovadamente, que o reino da Babilônia não dominou sobre o mundo inteiro? É normal na Bíblia usarmos figuras de linguagem? Responde aí para mim. Maravilha. Querido Azenilton Brito, conseguiu pegar a pergunta? Sim, entendi. O seu tempo é 5 minutos, já está na tela, fique à vontade, comece quando quiser. O Daniel, o rei teve aquele sonho que o deixou bastante preocupado, e houve aquela situação toda de que os próprios magos lá do reino foram ameaçados de morte se não primeiro contasse o sonho. O rei não lembrava, porque seria fácil ele contar o sonho e cada um dá a interpretação que quer, né? Mas o X do assunto é que eles tinham que dizer o que é que ele sonhou. E Daniel foi muito humilde e disse, olha, eu não vou dizer por mim mesmo, né? Eu tenho que recorrer a Deus para me iluminar a respeito. E depois ele deu a interpretação, tu és a cabeça de ouro, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti virá um reino inferior ao teu, e depois um terceiro reino. Então ele fala claramente que aquele reino de Babilônia seria o reino que dominaria, né, a região, principalmente no que envolve o povo de Deus. O fato de haver outros reinos, como a China, tinha também seus impérios, né? Mas era um povo tão distante que não tinha ligação direta com o povo de Deus, com o que acontecia ali, né, naquela região. E Deus enfocava a sua atenção especial a Israel, né? E a nação foi levada em cativeiro, a gente conhece a história, né? E então é isso. Embora fale que reinaria sobre todo mundo, é o mundo do interesse, né, do povo de Israel, assim que eu entendo, né? Mas é muito claro, tu és a cabeça de ouro. Então indicava que ele ia ter uma proeminência sobre outros reinos ali, né? E governaria com maior poder e com o maior respeito por todos os povos, né? Inclusive eu falei sobre isso em um outro programa e fui totalmente mal interpretado, maliciosamente. Pode ir. Maravilha. Professor Elton, acho que você colocou só 2 minutos para o irmão Zenilton. Não é a resposta 5 e a tréplica 5? É verdade. Coloque mais 3 aí para ele. Peço desculpas pelo meu erro. Eu quero ser justo, mesmo talvez ele não perceba. Eu realmente cometi um erro aqui. 3 minutos. Mais 3 minutos, querida Zenilton. Desculpa. Muito bem. Então, já que eu estava falando de como fui mal interpretado,
eu comentei o seguinte: o povo de Israel, depois, já é um período posterior, né, foi levado a cativeiro em Babilônia, e muitos estavam, foi na época de Daniel, muitos estavam tão acomodados, tão tranquilos lá, que quando surgiu a chance de reerguer Israel, já no reino seguinte, né, sobre Ciro, né, a Medo-Pérsia, a maioria não quis saber, não quis ir lá lutar, começar tudo do zero, né, reiniciar a nação de Israel. Aí eu comentei que havia, foram descobertas inscrições dizendo assim, por exemplo, Abraão e filhos, companhia, como se fosse uma empresa, Abraão e filhos, o que é muito normal. Se você for em São Paulo, na rua José Paulino, né, que é o centro dos judeus ali, você vai ver muitas empresas com nome Salomão, não sei o quê, filhos, Abraão e filhos. Nesse sentido é que eu quis dizer. Outra coisa que eu falei, que Babilônia tinha uma tecnologia tão avançada que até banheiro eles tinham de descarga. Eu até comentei com o irmão, o pastor Fernando Gale, foi no programa do Gale, né? Falei, mas eu acho que não era daquelas descargas de 2 botões, né? Que não 2 estágios, que não podia ser de cordinha. Pronto, aí já explorado, dizendo assim, que eu teria dito que Abraão estaria no reino de Babilônia e na casa dele tinha banheiro com descarga de 2 botões. Gente, eu não falei nada disso. Não foi isso que eu falei, né? Para ver como o pessoal corrompe as coisas, né? E fazem isso maliciosamente. Agora, essa gente que não se iluda, né? Mateus 12:36, Jesus disse, as palavras vãs vão ter um peso tremendo sobre aqueles que as proferem, né? Porque são palavras vãs, né? Palavras maliciosas. Então, eu não falei que Abraão e seus filhos, literalmente, estavam em Babilônia. Isso seria um absurdo, né? Totalmente fora da cronologia bíblica. Eu estou dizendo que havia, e encontraram inscrições assim, mostrando que estavam tão acomodados que havia lá, pode ser Salomão, seus filhos, Abraão e seus filhos, Isaac e tal, nesse sentido. E a história do banheiro também tem nada a ver com 2 botões, né? Tem nada a ver com isso. E nem que na casa deles tinha esse tipo de banheiro. Quem interpretou assim vai responder diante de Deus por causa das palavras vãs de que estão utilizando. E engraçado que quem levanta isso no Facebook é um indivíduo que tem um nome que não é verdadeiro. Então, usa de nome falso e foto falsa. Então, a pessoa não tem nem assim, autoridade moral de fazer esse tipo de distorção das minhas palavras, né? Maravilha. Gente, eu não sei por que razão nós temos agora a réplica do Nobre Júnior. Eu não sei por que razão o WhatsApp Web está travado. Quem usa o WhatsApp Web de vocês pode me dar essa informação se está funcionando normalmente? Porque para mim está travado, eu não entendo por quê. Uma desconexão. Eu uso está ok, o professor. Pois, o meu também, tanto que eu enviei para você, né, os arquivos. Tá travado o meu, não sei por que razão. Talvez se vocês souberem depois me ajudar a consertar o WhatsApp Web, eu agradeço. Você reiniciou o computador? Assim não agora, mas... Já reiniciei o computador e continua do mesmo problema. Seu tempo é 5 minutos para a sua réplica. Se discordar da resposta, claro, do Azenilton Brito. Tempo na tela. Eu acho que o professor Azenilton ele me respondeu muito pouco. Assim, eu acho que poderia responder até melhor, mas o que acontece? Eu, sinceramente, eu vejo na Bíblia muitas figuras de linguagem e não quer dizer que eu não acredite na Bíblia, né? E por que eu fiz essa pergunta? Né? O próprio irmão deu uma pesquisada bem rápida hoje, né? Ele acredita no holismo, né? No aniquilacionismo. Eu não estou aqui querendo puxar esse assunto, né? Que todos os ímpios, né, serão destruídos após a segunda morte. Só que na Bíblia, literalmente, se a gente for ler o texto, a gente não vai conseguir chegar no que o irmão acredita. Então a gente precisa de figuras de linguagem para a gente poder chegar lá. Né? E eu quero trazer outro texto aqui também que fala sobre isso, né? Sobre figuras de linguagem. Por quê? Porque é muito usado um texto aquele texto muito conhecido, né? Que fala que grandes, ricos, pequenos, pobres, todos eles terão que colocar a marca da besta. Né?
E isso é figura de linguagem, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Daniel capítulo 2, verso 39. E depois de ti se levantará um reino inferior ao teu, e um terceiro reino, né, que será o reino grego, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Ou seja, dominará sobre toda a terra. Todos esses textos refletem no final, né, o reino sobre o anticristo. É a estátua ali que Daniel está falando do sonho de Nabucodonosor. E diz que o império grego dominaria sobre toda a terra. Elton, bota o tempo para mim não se perder, depois, por favor. Mais uma vez, Daniel usa figuras de linguagem, porque jamais o Império Grego dominou sobre toda a terra conhecida na sua época, né? Nem na época de Alexandre. Então, nunca que dominou sobre toda a terra. E Daniel afirma isso categoricamente, né? Só que isso é uma figura de linguagem. Por exemplo, outro texto que fala sobre isso, Daniel fala sobre, né? Não só Daniel, né? Quer dizer, Apocalipse 7:1, Ezequiel 7:2 e Apocalipse 28 diz sobre os 4 cantos da terra. A gente sabe que a Terra não tem 4 cantos. Mesmo que você seja um terraplanista, a Terra não tem 4 cantos. Então, isso não é uma simbologia, é uma figura de linguagem, né? Então, a Bíblia manda a gente entender a Bíblia como? Decifrando enigmas, quando ela fala sobre Apocalipse. Quem lê, entenda, calcule. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, todos esses textos pedem uma reflexão mais profunda daquilo que está no texto bíblico. Também no texto de Daniel, diz algo muito interessante, que o irmão falou aí sobre os primeiros irmãos ali, né, das doutrinas, os pais da igreja. Daniel diz o seguinte, Daniel pergunta ao anjo, eu quero entender. E o anjo diz o seguinte, não, você não vai entender. Sele o livro até o final dos tempos, ou seja, até o próximo aos cumprimentos proféticos, ninguém entenderia o que Daniel escreveu. Isso é bíblico, isso o príncipe, né, lá dos anjos foi quem falou para Daniel. Então, uma pessoa que estava aí na época da URSS, né, da União Soviética, na época aí do Império Romano, que é o que a Igreja Adventista acredita, que vai dominar o mundo, não se atentou para o que acontece no mundo hoje. O mundo mudou muito, né? O mundo não é mais o mesmo. Então, essa visão que as pessoas tinham sobre o reino do anticristo, baseados aí em teologias de 100, 200, 1000 anos atrás, isso não se aplica. Nós temos algo que acontece no mundo hoje que Lutero talvez ouviu falar, mas de fato não conhecia profundamente. E outros pais da igreja, que é o islamismo. O islamismo entre aspas aqui, não no sentido pejorativo, tá? Deixar muito claro, é um monstro. Ele cresce, ele se expande, ele domina as regiões. Então as pessoas fizeram essas doutrinas, essas regras, olhando para o papado, olhando para Roma. O que é o papado hoje? É um símbolo, nada mais do que isso. Qual é o exército do Papa? O irmão falou aí. Qual é o exército que o Papa tem? São aqueles 20 soldadinhos ali? Não tem. Qual a vontade que um católico tem para entrar em Jerusalém, dominar Jerusalém? Não tem. Qual a vontade que um católico tem, sangue nos olhos, para chegar lá, fazer aquela carnificina que a Bíblia fala que o anticristo vai fazer? Pelo amor de Deus, católico é pacífico. Tá? Temos diferenças, mas são pessoas pacíficas. Então, esse tempo que vocês acreditavam, passou. Isso aí, as coisas mudaram, né? Hoje a realidade é outra. E com isso nós terminamos o primeiro bloco.